Bom dia, boa tarde, boa noite, Darquinhos! E aí, vocês estão sabendo dos novos lançamentos de animes que estão aí? Eu vou falar sobre dois em particular que mais me impactaram até agora, de tanto lançamento que tá tendo aí, que eu ainda não consegui ver todos, para dar assim o meu aval de todos, mas eu vou dar desses dois assim que mais me tocaram até agora. Começando pro Clevates, né? Clevates é a história de uma fera, o rei das feras, né? Assim, chegam lá os heróis para derrotar a fera. Só que, como ele é muito poderoso, ele mata todos os heróis. Aí ele decide ir até a cidade, lá esse é o reino dos humanos, para tentar conversar, saber por que eles estão indo lá, por que como é que fala, de tempos em tempos eles mandam pessoas para ir matar ele, qual é a finalidade, por que eles vão atacar ele, né? Só que as pessoas não quiseram conversar, a hora que ele chegou já começaram a atacar ele, aí ele ficou raivoso e deu fim naquelas pessoas todas, com a exceção de um neném, que o menino que estava segurando o neném falou para ele salvar aquela criança, que talvez aquela criança, sim, mais provavelmente no futuro, aquela criança iria responder para ele as perguntas que ele estava tendo, né, querido o pirulito? Dá licença aí um pouquinho. Esse pirulito aqui é para mostrar aqui, ó. Abandonaram aqui na porta da loja essa coisinha fofa, esse anjinho. Se alguém tiver interesse em adotar, tá aqui, ó, na rua da loja da Aninha, aqui, ó, na Pierre Giovanni. Na Pierre Giovanni não, gente, na Hipólita. Aqui na Hipólita. Se passar por aqui e quiser adotar um anjinho, esse aqui tá à disposição. O povo ruim fica abandonando os animais aí. Aí pronto, conforme eu falei que ele chegou lá, deu fim em todo mundo, ficou com a criança para saber as respostas que ele queria saber. Só que ele não sabia cuidar de criança. Como ele não sabia cuidar de criança, meu filho, em nome de Jesus, como ele não sabia cuidar de criança, ele vai e ressuscita um dos heróis, no caso a mulher. Aí vira pra mulher, que eu já tava por aqui, que não sabia o que fazer, que o neném não parava de chorar, e falou pra ela, peitos pra fora. Entendeu? Ela ficou toda apavorada, porque ela ainda era virgem. E ela não ia ter leite, porque ela não deu à luz. Então como é que ela ia ter leite pra amamentar a criança? Aí ela teve que explicar, né, pra fera que não ia conseguir amamentar o neném, porque ela não deu à luz. Então eles vão numa jornada procurar uma ama de leite para a criança. Essa história é produzida pelo estúdio Laiduce. A narrativa subverte a tradicional dicotomia heróis versus vilão, explorando moralidade ambígua e consequências das ações heróicas. Eu acho assim uma ousadia temática, porque Clevates, então, ele era para ser o vilão da história. E quem ia para matar ele era para ser os heróis, que são chamados de heróis. Certo? Ele era para ser o vilão, não é não, pirulito? É isso aí. Ele era para ser o vilão da história. E o pessoal que ia lá para matar ele, para ser os heróis. Certo? Que nem a gente está acostumado a ver em todos os animes, que tem até as evocações, que vem heróis do outro mundo para matar os reis bestas lá, essas coisas. Só que essa história, ela é muito complexa, porque um vilão pega uma criança para criar, já quebra aí um pouco de vilão, né? Proteger a criança já quebra aí um pouco da vilania dele. Né? Pra mim, ele é um anti-herói ou um vilão mesmo. Um vilão mesmo que não sabe criar uma criança e tá viajando pelo mundo para achar meios de criá-la e para estudar o ser humano através dela. Pra mim, ele é um vilão. Não tem,
Ele não tem aquelas amarrações ou aquele estereótipo de herói. Não tem. Nada de herói nele. Simples assim. Tanto que quando ele chega lá na aldeia lá, que eles são sequestrados, que ele leva um negócio na cabeça, e aqueles são sequestrados e vai lá para aquela vila de escravos, ele vê lá a escrava lá, Nilo, olha pros peitos dela e fala assim, nossa, você tem uns peitos maravilhosos, vamos conversar? Tipo assim, ele chega assim, né, pessoas sem o mínimo de pudor, tá ali, ai, você tem uns peitos maravilhosos, vamos conversar? A mulher até ficou assim, hoje. Mas na realidade, o que é que ele queria? Nada, foco nenhum sobre coisa erótica, nada. Ele queria conversar com ela porque os peitos dela tinham muito leite. E o interesse dela era alimentar o neném. Só isso. É o único interesse dele. Mas aí, o que acontece? Quando você vai ouvir a história da Nilo, que o segundo episódio, ele retrata isso, a história da Nilo. Meu, você fica com as lágrimas ali entaladas, você começa a ficar com raiva daqueles caras que estão lá. Nossa, olha, é um simples anime, mas fala sobre muita coisa, assim, muitos tópicos sensíveis. Fala sobre violência contra a mulher, fala sobre tentativa de suicídio, né? Solidão, depressão, fala sobre assuntos assim bem sensíveis, né? E também ele é muito violento, então não é porque é uma animação, que é uma coisa, né? Porque é um anime que você vai pôr suas crianças na sala para assistir isso, porque ele é extremamente pesado, né? Mas pro adulto, eu olhando a narrativa, olhando os personagens, ele mexe com a gente, né? É uma história que você fica ansiosa para cada episódio que vai sair, para você conseguir saber o que é que vai acontecer com o neném, o que é que vai acontecer com a Alicia, né? Que foi a mulher que ele ressuscitou, que agora é uma zumbi, né? Como que vai ser a história deles três? Como que vai ser ao decorrer do anime a convivência dos três? Será que vai nascer ali uma empatia, ali um anti-romance? Será que vão se tornar realmente uma família? Vão se proteger uns aos outros até o final? Ou será que Clevates vai se revelar e não vai ficar satisfeito com as respostas e vai matar todo mundo? Não se sabe. Só assistindo para saber como que vai ser o amadurecimento desses personagens ao longo da história, né? Então, esse é o primeiro anime que me cativou. Aí o segundo anime é esse, um nome bem difícil, Gashiakuta. Bem complicadinho, vou falar o nome dele. Nesse anime, é totalmente um mundo distópico, né? Da qual a autora ela se inspira em algo que ela mesma viveu, né? Ela fala que um dia ela quebrou algo muito querido, né? Um objeto querido, e ali ela, como se ela tivesse sentido ou sentindo que o objeto implorava para ser consertado. Daí o termo vital instruments, ou instrumentos vitais. De 24 episódios sem pausas até dezembro, porque ele é tão novo que ainda estão fazendo os mangás. Esse é o qual? Esse é o que você ainda não viu, é aquele que foi jogado no poço e fica xingando todo mundo na hora que ele tá caindo. Você não viu tudo, você só alguns trechinhos. Não é o que você me recomendou que tava no top 10, 1, que era o primeiro? O primeiro e o segundo é o Clevates. Os dois eu animes assisti são os o que primeiros. tá em primeiro lugar ontem à noite. Eu assisti o primeiro que só tem um episódio. Só tem um. Pra mim, só esse episódio já cativou. Eu assisti. Já te prende. Pra você ver como que esse anime é bom. É tão bom, gente, que quando acabou fica assim. Você fica assim. Como assim, gente? Como assim? Cadê o resto? E ele vai sobreviver, gostei. tá vindo aquele bichão grande pra cima dele. E aí? Como é que Nossa, fica? eu fiquei indignada. Eu também. Minhas partes de indignação. É
cidade distópica flutuante, dividida por um muro. Faz lembrar até a Alemanha dividida pelo muro de Berlim. De um lado tem os ricos. Tudo bonito, cidade limpa, os prédios, tudo maravilhoso, tudo coisa. Do outro lado do muro, os pobres, favelados, farrapilhos, tudo amontoado, as casas feitas de latão, parece o bairro da Lata de Portugal, ou as favelas aqui do Brasil. Vem cá. Apresentar a vocês a minha mãe, aqui, Dona Carla. Oi, tudo minha bom? Mãe. Ela veio aqui visitar nós aqui no estúdio. Eu mostrar as ferramentas dela, que é uma mulher de 1001 utilidades. E aí, Furateira. Furateira. Isso aí. Você saiu, baby? Pronto. Tchau, Deus abençoe vocês, sucesso para todos. Amém. Continuando. O que acontece? Os ricos, assim, não podia, por exemplo, mostra lá um bonequinho, rasgou um pouquinho do coelhinho. Pronto, já vai pro lixo, não pode consertar, porque já é lixo só porque rasgou um pouquinho. E ele conserta. Exatamente. Aí o que acontece? Ele vai lá no lixão, que é em uma grande fábrica onde é dividido os lixos. E ele foi lá naqueles lixos que são, sim, bonecos, objetos. O pirulito acabou de atropelar o negócio. Que são objetos, ele foi lá e pegou vários objetos. Lanterna, ele pegou esse coelhinho e tal. Aí ele conserta e revende no bairro dele. Segundo eu ouvi deles, no próprio anime, aquele bairro foi feito para aquelas pessoas que cometiam crimes. Então elas eram expulsas da cidade principal e colocadas nesse bairro para pagarem seus crimes. E os que estavam lá agora eram os descendentes desses que foram colocados lá que cometiam crimes. Tá. Primeiro mistério. Dizem que o pai dele era um assassino e por isso foi jogado no poço. O que acontece? A dúvida é, o pai dele realmente era um assassino? Ou ele foi acusado igual ao Rudo e jogado no poço inocente? Primeira pergunta. Segunda pergunta. São aquelas pessoas realmente descendentes de bandidos? Ou é porque só eram mais pobres, não tinham dinheiro para pagar as coisas da cidade mais rica, né? E foram jogados lá para, como diz, para limpar a cidade. Porque ali, tanto pessoas quanto objetos eram descartados como se tivesse o mesmo valor. O ser humano, se fosse pobre, tinha o mesmo valor de um objeto quebrado. Era jogado no lixo, era jogado fora, né? Sossega, menino. Segundo, o Rudo vai sobreviver, que a gente só sabe que ele é jogado lá, aí ela acorda e tem um bicho gigante lá que tá mexendo no lixo. Vai sobreviver? Não vai? Vai encontrar gente lá? Vai conseguir descobrir quem foi o cara que assassinou o pai adotivo dele? Porque ele não conheceu a mãe. O pai foi sentenciado à morte. Apareceu um cara do Neida e matou o pai dele, adotivo. O cara do Neida apareceu lá e matou o pai dele, pronto, e acabou. Ele foi acusado injustamente. Ninguém nem quis saber, nem ouvir ele. Já começa esquisito o negócio aí. A menina que ele era apaixonado, que ele consertou o coelhinho, deu o coelhinho pra ela com todo o amor do coração dele, desprezou ele na primeira oportunidade. Nem quis ouvir ele também. E aí, será que ele vai conseguir? Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Motivação de descobrir a verdade sobre o assassinato, vingar seu pai adotivo e proteger os marginalizados. Porque todo dia eles jogam alguém lá. Então, deve ter bastante gente viva lá. Aí eu fui pesquisar uma curiosidade, né? O que significa o nome do anime? O nome do anime é uma gíria japonesa para lixo verdadeiro. E esse anime é um anime cheio e repleto de críticas sociais. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco de resumo e de curiosidade sobre esses animes. E vão lá assistir, porque na Crunchyroll eles estão, tanto o que eu acabei de falar, o Clevates, quanto esse aqui, estão no top 10. Esse que eu tô falando agora por último está em primeiro lugar e o Clevates em segundo lugar dos melhores animes lançados até agora. São realmente muito bons. Então vão lá assistir. Curta, compartilha, se inscreva, dê a sua opinião. Ah não, Sandra, eu não gostei desses dois,
Porque pra mim o melhor anime lançado agora nesse mês foi tal ou foi Y. Aí você vai escrever Vocês querem que ela também traga sobre animes mais leves, good vibes. mais amor alegria. comenta aí. Trago, se vocês querem eu trago. Comenta. Tem gente comentando. Tem tô lançamento feliz. aí. Eu só não dou conta de responder todo mundo. É muito lugar pra responder. Mas continuem comentando, Isso galera. aí. Daqui a pouco eu dou umas olhadas e respondo também. É nóis, Queiroz, mano, Nova Trois.